As melhores análises e palpites da NBA você encontra aqui mesmo. Então, vem comigo depois da vinheta para ter os melhores palpites da rodada de hoje. Bora lá! Eu sou o Binão e é um prazer trazer mais um vídeo com as melhores palpites e análises da NBA aqui para vocês. E recapitulando o nosso dia de ontem, a gente ficou 1-1 nos nossos palpites aqui do YouTube e 2-1 nos nossos palpites lá do Telegram. Apenas por meio pontinho de Christian Wood, que não saiu a tão sonhada gabaritada lá no nosso grupo do Telegram, galera. O Christian Wood teve apenas 15 minutos de quadra, eu esperava 20 minutos ali, mas mesmo assim foi por meio pontinho, a análise foi perfeita. Apesar de ter sido um dia bem apertado, a gente ainda conseguiu um lucrinho aí no final. Hoje a rodada está recheada com 12 jogos nessa noite, então não vamos perder muito tempo aqui nessa introdução e bora para a tela. Lembrando que o nosso jogador do dia vai estar disponível lá no nosso grupo gratuito, que está com o link aqui na descrição. E se você quiser fazer as mesmas entradas, com as mesmas cotações que eu, iguaizinhas, o primeiro link aqui na descrição também é o que a plataforma que a gente utiliza, beleza? Galera, então bora para a tela fazer a análise dessa rodada de hoje. Bora! Fala galera, pessoal, tamo aqui na tela então e vamos falar sobre o primeiro jogo da noite, Atlanta Hawks contra o Charlotte Hornets. Lembrando que eu falei dos 12 jogos lá no comecinho do vídeo, mas a gente vai falar de apenas 5 jogos da rodada de hoje, porque eu tive um probleminha com a internet e acabei atrasando, senão ia sair muito tarde o nosso vídeo aqui, tá bom? Galera, sobre Charlotte Hornets contra o Atlanta Hawks, então, vamos lá. Tá? São dois times que frente a frente aí tá empatado 5-5 nos últimos 10 jogos e também o handicap vem empatado aí nos seus últimos 10 jogos, beleza? Quando a gente puxa nos últimos 3 jogos, Charlotte Hornets vem aqui levando a sequência por 2-1 e também cobriu o handicap nesses 2 jogos aí. Galera, em relação às tendências de aposta, Atlanta Hawks cobriu em 5 dos últimos 15 jogos no geral, em 2 dos últimos 6 jogos contra o Charlotte Hornets e venceu apenas 2 desses últimos 6 jogos aí contra o Hornets também. Além do mais, o Atlanta venceu apenas 5 dos últimos 11 jogos na estrada, então não vem muito bem o Atlanta Hawks. Já o Charlotte Hornets também não está muito bem, já que venceu apenas 1 dos seus últimos 5 jogos, apenas 2 dos últimos 8 jogos contra um oponente da divisão leste e também cobriu o handicap venceu apenas 3 dos seus últimos 13 jogos em uma quarta-feira, tá? Uma tendência não muito importante aí, mas são dois times que não vêm muito bem para essa partida de hoje. Em relação à lista de lesões, a gente não tem nenhum jogador muito importante do Atlanta Hawks como lesionado, e aqui o Charlotte Hornets se mantém com Miles Bridges como suspenso aí do time ainda, tá? Mas a gente deve ver o elenco principal em quadra hoje do Hornets. Galera, para essa partida aqui de hoje, o que a gente pode esperar, tá? A gente tem aqui um Atlanta que venceu apenas 4 dos últimos 10 jogos contra o Hornets que venceu 5 dos últimos 10 jogos aí. Então são duas equipes que não vêm muito bem. Esse jogo realmente está bem complicado da gente decidir, porque são duas equipes com péssimas tendências, tá? Mas com certeza o Atlanta Hawks tem mais experiência e eu acredito que tem um elenco melhor no geral para lidar com um jogo tipo esse, tá? E foi um time que até que chegou bem longe aí na última temporada. Enquanto o Charlotte Hornets, eu acredito que ainda deve ter alguns problemas para encaixar as novas peças aí da composição. E eu não me sinto confortável em apoiar eles em um jogo de estreia na nova temporada, tá? Então, para esse jogo, eu vou ficar com a Atlanta Hawks. Acho que tem um elenco mais maduro. E eu acho que a gente pode buscar aqui uma linha mínima, tá, de handicap aqui. Acho que dá pra gente buscar até uma vitória para o Atlanta Hawks, tá pagando legal, 1.55. Se você quiser também, uma vitória no tempo regular aí em 1.65. Mas para esse jogo, eu fico com o Atlanta Hawks para vencer essa partida.
E galera, para o segundo jogo aqui de hoje, então, eu escolhi Boston Celtics contra o New York Knicks, beleza? Jogaço, um dos melhores jogos, se não o melhor jogo da noite de hoje. Pessoal, o jogo de hoje vai ser na casa do New York Knicks, tá? Lá em Nova York. E aqui no Head to Head a gente tem o New York Knicks que vem liderando aí a série por 6 vitórias nos últimos 10 confrontos contra o Boston Celtics, tá? E nos últimos 3 confrontos aí, o time de Nova York venceu todos eles, galera. Em relação às tendências, a gente tem um Boston Celtics que cobriu o handicap em apenas 2 dos seus últimos 7 jogos no geral, em apenas 2 dos últimos 6 jogos contra o time aí do New York Knicks. Também venceu apenas 3 dos últimos 9 jogos contra o time de Nova York e também venceu apenas 1 dos últimos 5 jogos que jogou contra o New York Knicks dentro de casa, beleza? Lá em Nova York, galera. Então é um time que não costuma jogar muito bem contra o time do Knicks. Knicks é um time muito sólido, tá? E costuma bater muito de frente com o Boston Celtics. A gente viu isso na última temporada. Já as tendências do New York Knicks, a gente tem algumas tendências aqui que cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 6 jogos, venceu apenas 2 dos últimos 6 jogos e venceu 4 dos últimos 5 jogos dentro de casa, tá? Também venceu 4 dos últimos 5 jogos que jogou contra Boston em Nova York, galera. Cobriu o handicap em 6 dos últimos 7 jogos em uma quarta-feira e cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos em uma quarta-feira jogando em casa. Na lista de lesões do Boston Celtics, se eu não me engano, aqui não tá aparecendo, mas eu acho que Al Horford não deve jogar a partida de hoje. E o New York Knicks não tem nenhum jogador importante na lista de lesões, tá? A gente tem então Boston vem aí com 5 vitórias nos últimos 10 jogos e o New York Knicks também com 5 vitórias nos últimos 10 jogos. Galera, o Boston Celtics tem um dos melhores elencos e eu acho que deve ser o melhor time nesse confronto, tá? Mas é muito difícil a gente ficar contra o New York Knicks jogando em casa em um jogo de estreia da temporada, um jogo tão quente assim. Eu sempre gosto de levar em consideração a torcida fanática que é do New York Knicks, né? E hoje eu acredito que vai ser um jogo super disputado e as 3 vitórias consecutivas do Knicks sobre o Boston Celtics aí na última temporada me faz buscar eles aqui, tá? Me faz ficar com o New York Knicks como azarão, já que a gente pode pegar um bom handicap de segurança. Vamos aqui para nossa casa então, lembrando que se você quiser pegar as mesmas entradas idênticas com as mesmas cotações, o primeiro link aqui na descrição, você também pode resgatar o seu bônus de 100% no primeiro depósito a partir de R$50. Galera, para esse jogo então do Boston Celtics aqui, eu vou buscar um handicap positivaço para o New York Knicks. Vou ficar com o time de Nova York aqui para mais 6. Ou seja, o time do New York Knicks não deve perder por mais de 7 pontos de diferença. 7 ou mais pontos, tá? Eu acredito que o time possa ganhar ou que perca mais por pouquinho aí. No máximo até 6 pontos de diferença. E esse é meu palpite para esse jogo então. Galera, nosso terceiro jogo aqui de hoje que eu vou falar para vocês. A gente vai falar da partida New Orleans Pelicans contra o Memphis Grizzlies, beleza, pessoal? O jogo de hoje é lá em Memphis, na casa do Grizzlies, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida aqui. Frente a frente, o Memphis vem dominando aí com 6 vitórias nos últimos 10 jogos, mas o handicap aí tá empatado em 5-5. Nos últimos 3 jogos, Memphis venceu 2 deles, beleza? E também cobriu em 2 deles. Galera, quando a gente fala aqui então das tendências aqui de aposta, a gente pode falar de um New Orleans Pelicans que vem muito bem, tá? Venceu 9 dos seus últimos 13 jogos no geral, mas cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 7 jogos contra o Memphis Grizzlies e também venceu apenas 2 desses últimos 7 jogos, tá? O time aí do New Orleans Pelicans não chega muito bem, já que venceu apenas, na verdade não venceu nenhum dos últimos 5 jogos que jogou lá em Memphis, pessoal.
mas chega bem aí, já que cobriu o handicap em 8 dos últimos 11 jogos jogados em outubro e também cobriu o handicap em 4 dos últimos 5 jogos contra um time da divisão sudeste, beleza? Galera, já o Memphis Grizzlies tem umas tendências não muito boas também. O Memphis cobriu o handicap aí em 3 dos últimos 11 jogos no geral, venceu apenas 2 dos últimos 7 jogos, mas venceu 16 dos últimos 18 jogos em casa na última temporada, tá? E também venceu todos os 5 jogos em casa contra o New Orleans Pelicans. Galera, quando a gente fala aqui dos handicaps aqui, cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 9 jogos contra uma equipe da divisão oeste. Então são duas equipes aí que não vêm muito bem nas suas tendências, mas o Memphis Grizzlies é um ótimo mandante, tá? Na lista de lesões a gente tem Naji Marshall como fora da partida para hoje, na verdade indefinido para a partida. Trey Murphy e José Alvarado também, tá? Devem estar fora da partida de hoje, enquanto Lance Jr. e Cody Zeller são prováveis para esse jogo de hoje. Mas o elenco titular do New Orleans Pelicans aí vem completo para a quadra, vem todos em quadra hoje, tá, galera? Já o Memphis Grizzlies vem bastante quebrado, já que Steve Adams aí, o pivô principal, está fora da temporada inteira devido a uma lesão no joelho. Brandon Clark, jogador importante de rotação, fora da partida. Ja Morant está suspenso e Santi Aldama está fora do jogo de hoje. Galera, nos últimos 10 jogos aí, então, o Pelicans venceu 6 dos últimos 10 jogos e o Memphis venceu apenas 4 desses últimos 10 jogos, tá? E quando a gente fala aqui, então, essa é uma partida que eu gosto de levar muito em consideração a forma como o Pelicans está com todo o seu elenco aí em quadra, tá? E bem saudável. A gente ter Brandon Ingram e Zion Williamson em quadra é um ótimo ponto aí para a equipe do Pelicans. Enquanto o Memphis Grizzlies está totalmente limitado para essa partida. Tá sem Ja Morant, que é o principal potencial ofensivo aí da equipe, e também tá sem Steve Adams, que é quem lidera os rebotes aí da equipe, já salvou muito jogo aí, pegando vários rebotes, tá? E Brandon Clark, que tá fora da partida, também é um jogador bastante importante para a rotação aí da equipe. E mesmo jogando dentro de casa aí, jogando em Memphis, é praticamente impossível a gente apoiar o Memphis Grizzlies aqui com esse elenco todo quebrado, tá? E eu gosto muito do Pelicans, espero bastante do Pelicans para essa temporada. Se Zion se manter saudável, a gente tiver Brandon Ingram também, acho que vão fazer uma grande temporada, tá? Então, galera, para essa partida aqui a gente pode escolher um New Orleans Pelicans para cobrir o handicap aqui, beleza? New Orleans Pelicans é não um azarão, mas está bem empatado nessa partida e a gente pode buscar um handicap de segurança para eles aqui. Boa linha, mais 3.5, pagando 1,60 e eu vou ficar com eles aqui para isso então. New Orleans Pelicans mais 3.5, então, é o meu palpite para esse confronto. Galera, o quarto jogo, então, que eu vou falar hoje aqui, que eu não quero perder de jeito nenhum também, um jogo divertidíssimo de assistir, é o Oklahoma City Thunder contra o Chicago Bulls, tá? O jogo de hoje é lá em Chicago, na casa do Bulls, e vamos ver o que a gente pode esperar para essa partida. Frente a frente, as duas equipes aí, Oklahoma City Thunder vem liderando com 6 vitórias nos últimos 10 jogos e 2 vitórias nos últimos 3 jogos, tá? Oklahoma também cobriu o handicap 5 desses últimos 10 encontros e cobriu o handicap em 3 dos últimos 3 encontros aí também, beleza? Galera, quando a gente fala aqui das tendências, a gente tem o Oklahoma City Thunder que cobriu o handicap em apenas 3 dos últimos 12 jogos no geral, mas cobriu o handicap em 4 dos últimos 6 jogos contra Chicago e empatou em um desses jogos, tá? O Oklahoma City também venceu aí 8 dos últimos 12 jogos que jogou contra o Chicago Bulls, mas fora de casa não vem muito bem, já que cobriu o handicap em apenas 2 dos últimos 8 jogos na estrada, beleza, pessoal? Já o nosso time de Chicago, a gente tem um time aqui que cobriu o handicap em 5 dos últimos 6 jogos contra uma equipe da divisão noroeste e venceu apenas 2 dos seus últimos 6 jogos disputados no mês de outubro, tá? Em relação ao Chicago Bulls,
também cobriu o handicap em apenas um dos últimos 5 jogos em uma quarta-feira e venceu 2 dos últimos 6 jogos em casa em uma quarta-feira, tá? Não temos informações, tendências muito legais aqui para o Chicago Bulls. Em relação à lista de lesões, a gente tem Shai Gilgeous como provável para a partida de hoje. Jalen Williams está fora do Oklahoma City Thunder para essa partida de hoje, tá? Galera, o Chicago Bulls, né, tem Zach LaVine como provável para o jogo, deve jogar sim, e Lonzo Ball está fora da partida, e André Drummond também é provável para a partida de hoje, deve jogar pelo menos alguns minutinhos, beleza? Em relação aos 10 últimos jogos de cada equipe, o Oklahoma City Thunder venceu 5 desses últimos 10 jogos, enquanto o Chicago Bulls também venceu 5 desses últimos 10 jogos, galera. Esse parece ser um jogo bastante difícil, já que a gente não tem muitas tendências para o Chicago Bulls, e as tendências para o Oklahoma City Thunder não são lá muito boas, tá? Mas o Thunder é um dos meus times preferidos para essa temporada, e parece estar cada vez mais forte aí, agora que a gente tem Chet Holmgren de volta aí pro elenco, cada vez mais forte com esse elenco jovem que está progredindo muito, tá? Enquanto o Chicago Bulls, para falar a verdade, me decepcionou bastante na última temporada. Além disso, também o time de Oklahoma venceu o Chicago nos últimos 2 confrontos da temporada passada. E o time parece estar bem melhor nessa temporada de agora, tá? Apesar de estar jogando fora de casa, eu gosto de apoiar o time do Oklahoma City Thunder como azarão, e eu acho que a gente pode buscar um bom handicap de segurança para essa partida aqui, tá? O time do OKC pontua muito, são jovens, muito rápidos e mostraram estar muito estar muito bem nessa pré-temporada, galera. Então, eu vou apoiar o Oklahoma City Thunder aqui, vou apoiar eles no papel de azarão e buscar um bom handicap positivo, mesmo fora de casa, já que eles têm melhores tendências aí, tá? Galera, então, Oklahoma City Thunder mais 5.0, ou seja, deve vencer ou pode perder por até 6 pontos de diferença, 5 pontos de diferença, pra gente conseguir um green nessa entradinha aqui. Oklahoma City Thunder mais 5 é o meu palpite para esse jogo, então. Para finalizar, então, as nossas análises de hoje, vamos falar de um jogaço também, Dallas Mavericks contra o San Antonio Spurs. Galera, o jogo de hoje é em San Antonio, na casa do Spurs, e vamos ver o que a gente pode esperar aqui. Frente a frente, o San Antonio venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos, mas nos últimos 3 jogos também venceu apenas 1 dos 3 jogos, enquanto o Dallas venceu os 2 e cobriu nesses 2 jogos, beleza? Já em relação ao handicap aí, o San Antonio Spurs cobriu um handicap em 5 dos últimos 10 jogos e empatou em 1 desses 10 jogos, beleza, galera? Pessoal, em relação às tendências, a gente tem um Dallas que não vem nem um pouco bem. O time de Dallas cobriu o handicap em apenas 1 dos seus últimos 6 jogos, também venceu apenas 1 desses últimos 6 jogos, mas venceu 7 dos últimos 8 jogos contra o time de San Antonio, mas na estrada não vem muito bem, já que venceu apenas 1 dos seus últimos 5 jogos fora de casa, beleza? Mas lá em San Antonio, o time de Dallas venceu 5 dos últimos 5 jogos que disputou na casa do San Antonio Spurs. Já o San Antonio Spurs cobriu o handicap em 3 dos últimos 11 jogos, venceu 3 também desses últimos 11 jogos e perdeu todos os 5 jogos contra o Dallas Mavericks ali dentro da sua casa. Então, nenhuma das duas equipes vem com tendências lá muito agradáveis e a gente pode dar uma olhada aqui na lista de lesões. Luka Doncic é questionável para essa partida de hoje, o que dificulta a gente ficar ao lado do Dallas, já que não sabe se nosso queridíssimo Luka Doncic vai jogar essa partida. Dwight Powell também é questionável para esse jogo de hoje, tá? Já no time do San Antonio Spurs, apenas Davonte Green é fora da partida, fora da temporada regular aqui, se eu não me engano. Dos 2 primeiros aqui da temporada regular por causa de uma suspensão, tá? E Zach Collins é questionável para esse jogo de hoje, mas acredito que não jogue, beleza, galera? Pessoal, eu não gosto de apoiar o time do Dallas como favorito aqui, principalmente fora de casa, tá?
e principalmente contra o novo elenco do San Antonio Spurs, que parece estar bem melhor aí, foi bastante dominante na pré-temporada, me pareceram jogar muito bem, tá? Com o Victor Wembanyama aí, liderando a equipe na maioria dos jogos. E o Dallas Mavericks também na última temporada, e também nessa eu acredito que ainda deve estar com alguns problemas defensivos pendentes, tá? Que carrega desde a última temporada aí. Então eu não me sinto confortável em buscar um Dallas Mavericks como favorito aqui, fora de casa, um jogo de estreia na temporada, contra um dos principais times aí de elenco jovem, que mostraram bastante nessa pré-temporada aí, tá? Então, eu vou ficar com o San Antonio Spurs para esse jogo, já que a gente pode pegar um baita de um handicap de segurança aí. Eu vou buscar, então, San Antonio Spurs para o handicap máximo. Fechou a linha aqui agora, mas eu acredito que a gente pode estar buscando o San Antonio Spurs para mais 7, beleza? San Antonio Spurs para mais 7, então, vai ser o meu palpite aqui. Temos que ficar de olho quando a linha abrir. As linhas estão se movimentando muito agora, após a hora do almoço, para os jogos que vão começar aí às 8, 9 horas da noite. As linhas se movimentam muito agora no começo da tarde, mas daqui para o final, às vezes, vai se estabilizando, beleza? Mas o San Antonio Spurs, não gosto de buscar aqui um mais 4.5, vou esperar abrir mais linhas e busco uns mais 7 aqui, ou um mais 6.5 para o San Antonio Spurs. Nessa partida vai ser o meu palpite então. Galera, lembrando que se você quiser pegar as mesmas cotações aí, né, é só clicar no primeiro link aqui na descrição e você ainda pode resgatar o seu bônus de 100% no primeiro depósito. Mais palpites lá no nosso grupo gratuito do Telegram. Já soltei diversos palpites de jogadores no dia de hoje e vai ter muita coisa boa, já que a rodada tá recheada de jogos, beleza, galera? Então, bora pra cima, aguardo vocês aqui amanhã também e até amanhã. Tchau, tchau!